cada gestação, na maternidade, nós precisamos maximizar o consumo efetivamente, tá, para melhorar a produtividade. Isso aqui é clássico, pessoal. A exigência de aminoácidos durante a lactação, ela é menor na primeira semana e ela vai ser maior na terceira semana. Então, é uma variação de 30%. Obviamente, porque a fêmea está iniciando a produção de leite dela e ela vai alcançar o pico máximo de produção de leite dela aqui ao redor da terceira semana. Tá bom? Isso tem que ser considerado nos programas de alimentação, né? Então, ou seja, grande parte dos aminoácidos que a fêmea ingere, né, são utilizados, né, como fonte de energia primária para crescimento do aparelho mamário e para a produção de leite dessa fêmea. Isso precisa ser considerado na conta. O grande desafio que a gente tem quando a gente fala de alimentação de fêmeas na maternidade é isso aqui. Eu tenho uma variação, uma dispersão de 31% entre, por exemplo, a Choice e a Hyper, em termos de requerimentos nutricionais, né, por quilo de alimento. Então, imagina aquele sistema que trabalha com múltiplas genéticas. Né? O que vocês fazem, então? Vocês pegam lá os manuais da casa genética, joga para o alto, cair primeiro é esse que nós vamos usar para formular as dietas. Né? E, na realidade, isso é um grande desafio. Mas por que isso aqui é um desafio? Porque a gente está considerando um consumo percentual, ou uma ingestão percentual de nutrientes. Quando, na realidade, a gente está considerando o consumo de ração dessa fêmea. Porque se eu sei o consumo da minha fêmea, eu estabeleço um programa, né, um programa nutricional bem balanceado. Se eu sei que a exigência da minha fêmea é 63 gramas de lisina por dia, mas ela come 5,6 na granja A minha ração tem que ter 1,12 de lisina. Agora, se ela come 7 na granja B, a minha ração tem que ter 0,9. Muda completamente a formulação. E quando a gente fala de consumo, obviamente, de fêmeas e maternidade, nós temos diferentes perfis. Você vai ter a fêmea que come o ideal, você vai ter a fêmea que come abaixo do ideal, e você tem a fêmea que tem desordens metabólicas. Então, ou seja, no final das contas, a gente trabalha com média. Né? Geralmente, quando eu entro numa granja, eu pergunto para o produtor, qual é o teu consumo médio? O consumo médio de maternidade aqui é 7,5 kg, 8,5 kg. Eu falo, não, pera lá, 8,5 kg com 35 graus, é climatizado? Não, não é. Eu falo, então, não. O que ele está me passando lá? Consumo de silo. E por experiência, a diferença entre o consumo real e o consumo de silo é de 20%. Tá? Então, hoje, se você se baliza por consumo de silo, você está perdendo 20% de ração. 20% de ração está indo embora pelo ralo. Começa a pôr isso na ponta do lápis, você vê quanto custa isso aí. Existe diferença entre as genéticas? Existe diferença entre as genéticas. Tem genéticas que comem mais, tem genéticas que comem menos. Ponto. Isso existe. Por isso, conhecer o consumo é fundamental se você quer estabelecer, né, a exigência da tua fêmea, a melhor ração. Efeito do clima, como eu acabei de mostrar para vocês, o clima ele muda o comportamento, falei com vocês. A fêmea em estresse por calor, ela apresenta 2 picos de consumo, né, um pico noturno e o outro no finalzinho da tarde. Isso é um processo, o animal de engorda é a mesma coisa. É um processo natural de adaptação. Mas o que acontece na prática no campo? Muitas vezes o nutricionista não entra na granja ou as informações que são passadas não são corretas. E aí, pela dúvida, o que ele faz? Vamos trabalhar considerando que o meu consumo é o mais baixo possível. Então, vamos trabalhar com excesso de nutrientes em relação ao que a fêmea precisa. A gente acredita, melhor sobrar do que faltar, não é isso? Não. Nós conduzimos esse trabalho, estamos publicando esse trabalho agora, e mostrar para vocês isso. Excesso de ingestão de lisina em relação à energia na primeira lactação diminuiu o número de leitões nascidos na segunda lactação da fêmea. Ou seja, excesso de ingestão de nutrientes, de aminoácidos na primeira lactação piorou o meu desempenho produtivo no ciclo seguinte. Porque o excesso precisa ser eliminado. A fêmea não deposita proteína, não armazena proteína igual armazena gordura. Ela elimina aquilo ali. E dentro do processo de desaminação, você tem liberação de energia, de calor, mas você tem produção de ureia. A ureia é extremamente tóxica para a sobrevivência folicular. Então, ou seja, excesso de ingestão de nutrientes, de lisina, prejudicou o número de nascidos. Ou seja, o excesso derrubou o número de nascidos para 9, contra o ideal aqui, né, a exigência que foi 12 nesse trabalho. Então nós chegamos à conclusão que a exigência real da fêmea, o ideal que se trabalhe, é uma relação de 3,2 gramas de lisina gestível para 1.000 quilocalorias de energia metabolizável. Essa deve ser a orientação base, né, para a gente estabelecer a exigência dessas fêmeas. Vou passar isso aqui. Bom,
Conseguimos alterar o comportamento das fêmeas na maternidade, buscando mais consumo? Conseguimos sim também. Esse é um estudo que nós fizemos ao longo de 3 anos, né, com um palatabilizante, com as 3 principais casas genéticas. Aqui estão as 3 principais. Tá? Então a Topigs, está a PIC, está a DB aqui. Independente da casa genética, né, todas elas responderam positivamente ao uso saborizante. Todas elas melhoraram consumo e desempenho. Então mostrou para mim, olha, a gente consegue melhorar o consumo dessas fêmeas em estresse. Isso foi feito no verão, em estresse por calor. Basicamente, 80%, se fizer uma média aqui, 80% do consumo da fêmea na maternidade ocorre entre meia-noite e 10 da manhã. Com o palatabilizante, os picos são maiores ainda durante o período noturno. Mais picos aqui. Então, olha que interessante. Lembra lá da gestação? Que horas que elas comem? De meia-noite até as 8 horas da manhã. E aqui a gente está vendo a maternidade que elas comem a mesma coisa ou da mesma forma. 80% do consumo delas ocorre entre meia-noite e 10 da manhã. Bom, mas aí você pode falar comigo, não, pera lá. Isso aqui é no verão. Eu tenho certeza que no inverno o comportamento é outro. Será que é outro? Vou mostrar para vocês aqui. Inverno, verão. 47% a mais de consumo no inverno, então você já vai comer mais naturalmente no inverno. Está aqui, ó, 4,7 contra 6,97. Mas olha o meu perfil de consumo. 80% do meu consumo, quase 80% aqui, ocorre entre meia-noite e 10 da manhã. Salvo que no verão, ela já apresenta um consumo superior, 8% a mais, já a partir das 6 horas da tarde. O que isso está mostrando para mim? Que o perfil de consumo da nossa fêmea é totalmente diferente daquilo que vocês acham que é a forma que tem que ser alimentado dentro da granja. O que nós fazemos geralmente na granja? Olha, a fêmea tem que comer 9 quilos por dia, eu vou dividir isso em 3 frações durante o dia, só que frações igualitárias. 3, 3, 3, umas 8, porque é a hora que o funcionário chega, outras 2 da tarde, outras 4 horas da tarde. Ela não come assim. E aí ela, obviamente, vai comer os 3 quilos de manhã, vai limpar o coxo, mas chega à tarde, ela não vai comer. Ela tem um déficit negativo, começa a mobilizar, aí começa a ter as consequências negativas da mobilização do catabolismo excessivo dessa fêmea dentro da maternidade. Então, o que a gente precisa entender é que o nosso foco com as fêmeas é forçar consumo no momento em que ela tem aptidão para isso. No momento em que, efetivamente, ela naturalmente responde a isso, que é entre meia-noite e 10 da manhã, onde as fêmeas concentram todo o consumo delas.